Olá, eu sou a Kátia Castro e eu estou aqui a convite da Kênia e da Jeane, né, que são mestrandas do PPGEB, e fico muito grata, né, de trazer um pouco da experiência da minha intervenção de pesquisa, que foi realizada quando eu fiz o mestrado na turma de 2018. Então, o tema da minha pesquisa foi sobre a linguagem musical e as práticas músico-educativas para o desenvolvimento de habilidades na educação infantil, um estudo na unidade de ensino básico Bernardina Espíndola. E aqui nessa imagem foi o momento de uma das atividades que foram realizadas com as crianças. Então, para que eu chegasse, eu peguei partes daqui dos slides da minha defesa, né, do mestrado. Então, para que eu chegasse à minha intervenção, né, para que iniciasse a minha intervenção, eu ainda estava no primeiro ano do mestrado e comecei a fazer, né, as inferências na escola. Eu fui visitar a escola, fui saber como que era o trabalho das professoras em relação à musicalização, né? Então, fui pedir autorização e se elas tinham interesse de participar, né, da minha pesquisa. Então, eu diagnostiquei naquele momento, pela fala das docentes, que elas trabalhavam a questão da musicalização mais no contexto de formação de hábitos, de levar as crianças para lavar a mão, o bom dia, o boa tarde, a hora do lanche, né? Então era mais para esses momentos. Então eu tive que preparar, né, todo o material para fazer uma formação teórica com as docentes e prática. E aí esse momento ele foi muito significativo porque ele iniciou ainda no segundo semestre do ano de 2018, né? E aí foi o momento de que a gente pôde ver, né, os conhecimentos, né, com as bases teóricas e metodológicas que as professoras tinham para desenvolver esse trabalho. E aí eu levei, né, a temática de formação, o currículo, a formação docente e a musicalização, né? E eu subdividi, né, essa formação com a ação curricular e pedagógica nos espaços da educação infantil, a educação infantil e o currículo, a música no currículo da educação infantil e a formação docente e a música na educação infantil. Num outro momento, foi realizada outra formação, né, que foi a formação docente e o desenvolvimento de habilidades, porque as professoras também precisavam desenvolver habilidades. Um outro momento foi a formação docente, as experiências estéticas, e o último momento foi a formação docente versus as práticas música-educativas, né, em que elas foram aprender muitas atividades de musicalização para que elas fizessem com as crianças, porque eu era pesquisadora, estava fazendo uma observação, que era uma observação participante, porém, na hora de aplicar as atividades, quem teria que aplicar eram as professoras, por isso foi feito todo um preparo antes de chegarmos às crianças, né? Então, no meu procedimento de investigação, a minha abordagem ela foi uma pesquisa aplicada com enfoque qualitativo e de procedimento a gente trabalhou com a pesquisa participante, com enfoque bibliográfico e a cartografia, né? E no desenvolvimento da pesquisa a gente utilizou vários materiais como textos, livros, diálogos, fotografias, entrevistas, músicas, imagens e a observação participante minuciosa a fim de ajudar no mapeamento das informações descobertas. Realizamos entrevistas semi-estruturadas direcionadas aos docentes. Foi realizada a formação continuada com as docentes, intervenções com práticas músico-educativas nos espaços da educação infantil com as docentes e as crianças pequenas, porque nós trabalhamos apenas com as crianças de 4 e 5 anos. E utilizamos também, né, um diário de campo onde a gente foi registrando todos os ocorridos durante a pesquisa.
A nossa forma de análise e interpretação dos dados dessa pesquisa se deu, da pesquisa empírica, ela se deu pelos relatos da docentes e da escuta também das crianças, né, das crianças pequenas e dos quadros de respostas referentes às entrevistas semi-estruturadas. E aí, em nossos resultados e análise de dados, né, nós realizamos entrevistas semi-estruturadas como instrumento de coleta de dados, onde a mesma abordava as questões como o atendimento aos documentos normativos da educação infantil, o uso das práticas músico-educativas na rotina e no planejamento das atividades, os recursos utilizados e a importância sobre a linguagem musical para as crianças pequenas, e também sobre a questão do docente não especialista na área de música, que teria que trabalhar a música, né, na educação infantil, e as concepções sobre a música e seus elementos estruturais. E aí a gente partiu, depois de toda a formação continuada, teórica, nós partimos depois para a formação prática, né, com as docentes da Web Bernardina Espíndola. Então, foram vários momentos, né, foram vários sábados que nós nos encontramos, né, para realizar esse trabalho. E aí, nessa intervenção, a gente percebeu que muitas professoras elas não tinham coordenação motora para realizar o ritmo, muitas não cantavam, levavam só o sonzinho, né, para que elas pudessem trabalhar com música de uma certa forma. E aí, com as oficinas de musicalização, elas foram aprendendo muitas coisas, né, e depois elas foram agregando os conhecimentos que elas tinham. E esses momentos eles foram estendidos também para o anexo, né, da nossa escola, da Web Bernardina Espíndola. Então foram vários momentos em que se trabalhou a questão da musicalização, não somente com a música infantil. Nós trabalhamos o rock, o reggae, o tambor de crioula, o bumba meu boi, né? Nós levamos a música clássica. Todos esses gêneros foram trabalhados com as professoras e depois as professoras trabalharam com as crianças. E aqui foram momentos, né, também ainda da formação com as docentes, né, que a gente trabalhou todos os elementos estruturais da música, e nesses momentos tivemos como resultado desses momentos formativos participativos o desenvolvimento de habilidades das docentes, ampliação do repertório de atividades musicais, né? Então houve uma reflexão da própria prática docente, o entendimento sobre a importância das práticas músico-educativas, né, para o desenvolvimento das crianças, e o uso das práticas músico-educativas que não eram comumente utilizadas, né? E depois desse momento de toda a formação das professoras, das docentes da educação infantil, nós iniciamos os trabalhos nas turmas do Infantil 1 e Infantil 2, né? Aí foi o momento em que as professoras estavam aplicando as atividades que elas tinham aprendido, né? Então foi muito interessante toda essa intervenção da gente ter visto o desenvolvimento das docentes e o desenvolvimento também de habilidades das crianças. Então fizemos o trabalho com a caminhada musical, brinquedos cantados, quem sou eu para reconhecer o som, conhecendo os timbres, né? O ritmo com potes, caminhadas no minuê em sol. Então foram muitas atividades em que desenvolviam a acuidade auditiva, a acuidade visual, né, que desenvolvia o ritmo das crianças. Então assim foi muito bom. Também a gente agregou nessas atividades musicais brincadeiras, né? Nós trouxemos o morto-vivo musical, que tudo era utilizado somente com instrumentos. Todas as crianças tiveram acesso aos instrumentos musicais, tocaram, cantaram, né?
Fizemos brincadeiras de ordem e comando, né? O ritmo com luvas de tampinhas pets, que foi muito interessante. Utilizamos a mola maluca, né, que é um brinquedo, como um recurso musical. As varetas musicais, tipo baquetas, em que as crianças também trabalharam ritmos com garrafa pets, com bambolê, né? E no final a gente realizou é, uma grande festa, né, com o Bumba Meu Boi, trabalhando com os vários sotaques do Bumba Meu Boi, né? Então isso foi tudo muito enriquecedor para as docentes e para as crianças, né? Porque elas tiveram contato com a nossa cultura, né? E aprenderam muito sobre isso. Foi muito interessante. E nós tivemos, né, bons resultados, porque nós tivemos muitas habilidades que foram desenvolvidas, como a atenção, a concentração, a desenvoltura, a motor e o equilíbrio, a percepção auditiva e visual, a memória musical, a criatividade, o imaginário, o raciocínio lógico, o senso de coletividade, o desenvolvimento integral das crianças. Então, isso tudo foi muito importante para esse trabalho. E como no mestrado profissional, nós temos o produto, né? Então, todo esse trabalho que nós realizamos, coletivamente, junto com as professoras, nós criamos um caderno de atividades de práticas músico-educativas, né? Então, nesse caderno, a gente pôde fazer uma orientação, né, para as formações continuadas das docentes, para a musicalização, né? E essas atividades elas foram construídas com base no RECNEI, no DECNEI, na BNCC de 2017 e visando, né, a formação integral das crianças pequenas. E para qual era a intenção, qual era o objetivo desse produto, né? Era dar suporte pedagógico para as docentes, contendo atividades lúdicas, experiências de sonorizações, brinquedos cantados e ritmos, sonorização de histórias, jogos com movimentos e danças, atividades estruturadas que visam o desenvolvimento de habilidades. Então, todo esse trabalho de intervenção feito na escola, ele foi muito rico, porque as professoras, as docentes aprenderam muito, as crianças aprenderam muito e eu aprendi muito, porque foram trocas de experiências muito boas. E assim, foi fácil? Não foi fácil, porque a gente teve que fazer uma conquista da equipe, né? A gente teve aquele momento de adaptação das crianças com todas as atividades que estavam sendo realizadas, né? E depois você ir registrando tudo isso e trazendo os autores para discutir sobre aquilo que você trabalhou. Então, foi muito rico, foi muito cansativo, mas foi muito bom. E eu agradeço muito por ter feito essa pesquisa de intervenção, né? Porque ela realmente contribui significativamente não só para o pesquisador, mas lá para o nosso locus de pesquisa. Então é isso, gente. Obrigada pela oportunidade e até uma próxima. Tchau!